Oi, pessoal! É com muita alegria que estamos estreando hoje o primeiro podcast sobre plástico ocular da Oftalmed. Eu me chamo Isabela Coimbra, sou médica, oftalmologista e cirurgiã plástico ocular e vou ser a host deste podcast. Esse podcast ele foi criado para tirar curiosidades e informações sobre essa subespecialidade da oftalmologia, que é a cirurgia plástica ocular. Hoje eu estou aqui, quero agradecer muito a presença de vocês. Estou com dois convidados muito queridos que também são oftalmologistas e cirurgiões plásticos oculares, Dr. Arthur Paes Leme e doutora Jaqueline Cordeiro. Sejam bem-vindos, obrigada. Obrigado você pelo convite. Eu queria que agradece. Eu queria que vocês se apresentassem, gente. Primeiro, Arthur. Me chamo Arthur, sou de Barra do Garças, interior do Mato Grosso. Saí de lá já tem muito tempo para estudar. Morei em Goiânia, depois fui para São Paulo, interior de São Paulo, onde eu fiz faculdade. E depois acabei caindo aqui em Brasília, onde eu fiz oftalmologia e depois a subespecialidade. Então você se formou em São Paulo? Me formei em São Paulo, interior de São Paulo, em Franca, perto de Ribeirão Preto. E depois que eu me formei, logo eu vim para Brasília, que aí foi quando eu vim para fazer oftalmologia. E segui aqui. Fiz a minha subespecialidade aqui também. Nossa, certo. né? Gente, uma curiosidade, tá? O Arthur, nós fizemos residência no mesmo lugar e a primeira cirurgia que ele fez na vida, assim, na oftalmologia, foi eu que orientei, né, amigo? Foi, inclusive a gente sempre comenta disso, porque eu sou muito grato. E eu fico muito orgulhosa, porque ele se tornou um cirurgião maravilhoso. Obrigado. Se apresente agora, Jaque. Eu sou a doutora Jaqueline Souza, sou médica, oftalmologista, né? Cirurgiã oculoplástica, como meus colegas aqui. Na verdade, eu vim de bem longe, né? Bastante, do Amapá. Fiz faculdade de medicina no Pará. Eu acho que eu sou a mais distante, né, de todos. Aí eu fiz residência aqui em Brasília também, não no mesmo serviço, mas em Brasília, de oftalmologia. E fiz oculoplástica com o mesmo chefe, né, deles, mas também em outro serviço, né. Não tivemos essa oportunidade de conviver tanto tempo, né, mas aí acabou que fui ficando, foi surgindo os convites de ficar em Brasília, fui ficando. Eu acho que o mercado em Brasília também é muito aberto para essa questão da estética, que é a que eu gosto mais, e aí tô até então. Gente, e outra curiosidade é que nós três fizemos o fellow com o mesmo preceptor, que é o Dr. Rodrigo Durães, então somos todos crias do Durães, né? Filhos do Durães. Filhos do Durães. Como vocês escolheram a plástica ocular dentro da oftalmologia, assim? Porque a gente sabe que tem diversas, né, opções dentro da oftalmologia, tem catarata, glaucoma, retina. E como que vocês escolheram a plástica ocular? Olha, eu entrei na oftalmologia querendo ser oftalmologista. Particularmente não conhecia das subespecialidades. Como na faculdade, a gente passa em diversas cadeiras, em todas as cadeiras, pelo menos as principais, das sub-áreas. E a plástica ocular, inclusive com o Dr. Rodrigo Durães, foi o que me despertou mais interesse, mais afinidade. A Jaque acabou de comentar, eu tenho afinidade pela estética. Eu também tenho muita afinidade pela estética, mas eu gosto muito da parte patológica também. E na residência a gente teve muito isso, contato com várias patologias e também com muita estética. E isso me despertou muito interesse, em contrapartida às outras áreas. E já teve alguma outra área, assim, que você ficou interessado também? Eu sempre soube que eu queria operar. Então, uma das áreas que é mais cirúrgica dentro da oftalmologia é a catarata. Eu tinha muita afinidade também, gostava muito. Mas a plástica tem meu coração. Sim. E você, Jaque? A minha história até é um pouco engraçada, porque assim, na verdade eu vim de uma família de oftalmologistas, só que todos são da catarata, ninguém da plástica. E aí, eu lembro que no meu primeiro congresso, eu fui num jantar com os amigos do meu pai. E aí eu falava, eu quero fazer oftalmopediatria. E aí chegou na hora, um amigo do meu pai falou assim, Jaqueline, você é a cara da plástica. Você tem que fazer plástica. Você vai fazer o seguinte, amanhã você vai largar o seu pai e você vai pras aulas de plástica. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou pras aulas de plástica. No congresso? No congresso. Uhum. Quando eu cheguei lá, gente, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, é plástica. E aí foi, e tanto é que no serviço que eu fiz residência, não tinha
oculoplástica, né? Eu vi muito pouco no serviço, então eu comecei a ir atrás dos lugares que tinha oculoplástica. Você acompanhando a gente eu fui lá em na vários residência. lugares Eu lembro na residência também. de vocês também, e aí graças a Deus deu certo. É meu pai que fala, quando é pra ser, eu quero pra ser seu, ninguém tira. Amém. Então, realmente você é a cara da plástica, sabe? Realmente, você. Eu também tinha a intenção de fazer oftalmopediatria. Na verdade, quando eu prestei prova de residência, eu prestei prova de residência pra oftalmo e pra pediatria. E aí eu passei para as duas e fiquei muito indecisa, porque eu amei pediatria durante a faculdade. Só que aí um amigo da família falou, que é pediatra, faz o seguinte, faz oftalmo, que acaba sendo mais tranquilo, você vai ter a opção de operar, de centro cirúrgico, é uma residência também mais tranquila, e depois você se subespecializa em oftalmopediatria. Nos primeiros meses, assim, depois que eu entrei na residência e que eu rodei na oftalmopediatria, aí eu não quis de jeito nenhum. E aí a plástica, realmente, quando eu rodei na plástica, foi amor à primeira vista. Então, assim, sempre... Aí eu falei, não, vai ser plástica, e não teve outra opção depois, não. Adoro plástica. Bom, gente, o primeiro tema desse podcast a gente escolheu blefaroplastia. Blefaroplastia e suas associações. O que é a blefaroplastia? Resumindo mesmo, é a cirurgia plástica das pálpebras, na qual a gente faz a retirada de pele e de bolsa de gordura dos excessos. E aí ela pode ser associada a diversos outros procedimentos. A gente pode fazer correção de pitose, a gente pode fazer cantopexia, e tudo isso engloba esse mundo da plástica ocular mesmo. Vou fazer uma pergunta primeiro pro Dr. Arthur. Doutor Arthur, muitos pacientes têm dúvida entre a diferença da correção da pitose palpebral com a cirurgia de blefaroplastia. Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Claro, eu vou tentar ser mais objetivo nessa resposta, porque é um mundo amplo, né? Principalmente o mundo das pitoses. Mas, basicamente, a diferença envolve a musculatura e o excesso de pele. Na blefaroplastia, nós vamos conseguir retirar o excesso de pele, as bolsinhas de gordura, reacomodar algum tecido que esteja mais frouxo ou distópico ou fora do lugar, entre aspas. Já no âmbito da pitose, a gente envolve a função muscular. O músculo pode estar alongado ou enfraquecido. E aí, dependendo da modalidade, do que estiver acometendo o paciente, aí a gente tem as diferentes modalidades cirúrgicas. É interessante que tem alguns pacientes que têm tanto a pitose quanto o dermatocálase, que seria o excesso de pele ou as bolsas de gordura. Então, nesses pacientes, a gente acaba associando as duas correções cirúrgicas. Elas podem ser unificadas, né? É muito comum até no nosso ambiente, assim, de uma clínica oftalmológica, a gente acaba pegando muito paciente mais idoso. Com certeza. Que tem aquela pitose mínima ali, senil, que é muito comum. Então, a gente acaba quase sempre associando, né? Exatamente. Em contrapartida, tem os pacientes jovens também, que às vezes procuram a gente só porque a pálpebra está caída, mas ainda não tem excesso de pele. Então, a pálpebra está caída por um enfraquecimento muscular, um alongamento muscular, e aí a gente consegue reposicionar a pálpebra, claro que de acordo a depender de cada caso. Sim, né? no caso das pitoses congênitas também, Claro. né? Crianças, enfim. E como que é no seu consultório? Você nota, assim, que seus pacientes, eles buscam mais uma naturalidade, ou, assim, eu falo, assim, em questão de porcentagem mesmo, ou já querem mudar o formato do olhar? Como que é, assim, seu perfil de pacientes? Claro. Hoje, o que a gente tem visto na prática, eu acho que a maioria de nós, ou a maioria dos médicos ou dos profissionais que trabalham com estética, as pessoas buscarem resultados cada vez mais naturais. As pessoas não querem mais aparentarem que fizeram cirurgia ou algum procedimento. Querem aparecerem com resultados mais sutis, mais naturais de fato. A maioria das minhas pacientes, elas chegam comigo querendo realmente que apareça. Fala, doutora, eu quero que apareça o meu olhar, eu quero um olhar mais aberto, mais não sei o quê. Porque geralmente as minhas pacientes são mulheres assim, entre os 50, 60 anos, então ela fala assim, meus filhos estão criados, agora eu tô na academia, eu quero ficar jovem, então é muito engraçado, porque cada paciente tem um padrão de médico, né? Com certeza. Sim, e os meus são mais parecidos com o seu também, doutor Arthur. A maioria, assim...
inclusive, morrem de medo, sabe? Eu não quero ficar diferente. A não ser que seja homem. Geralmente os homens não. Os homens falam assim, não, eu quero parecer que eu nem operei, doutora. Porque já pensou meus amigos falarem que eu operei? Aí eu, não, tudo bem. Os homens são bem mais conservadores. São bem mais conservadores. Morrem de medo de operar. Inclusive, a maioria, vão muitos pacientes, eu tenho operado muitos pacientes homens. E assim, a maioria vai porque a esposa falou pra ir. Então eles entram com a esposa do lado pra falar, não, ele tem que operar, essa pele não tá legal, enfim. Não por vontade própria, sabe? A maioria é influenciada pela esposa mesmo. Os homens têm 2 padrões. Ou um foi indicado de um paciente, ou a mulher, não, ele vai operar sim, doutora, pode colocar pra ele operar. É verdade. Geralmente é assim os homens. Alguns pacientes homens buscam porque algum amigo homem operou, então isso acaba encorajando. Ou porque, a maioria, na verdade, é porque a esposa mandou. A esposa mandou. Eu falo, não, doutora, eu acho que nem precisa, mas ela tá falando que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Gente, e é mulher que manda, né? Exatamente. Convenhamos aqui, mulher que manda. Mas meus pacientes acabam, a maioria, buscando resultados mais naturais. Elas, inclusive, esse comentário que você fez em relação a elas morrerem de medo de descaracterizarem é muito comum e muito corriqueiro e rotineiro na minha vida. Na minha vivência também. Exatamente. As pacientes buscam e falam, doutor, eu não vou ficar com o olhar aberto, né? Eu não vou ficar com aquele olhar espantado, né? Eles buscam geralmente um olhar mais, um resultado pra aparecer estarem mais descansados. Eu sempre até brinco com as minhas pacientes, assim, eu falo, todo mundo vai olhar pra você depois da cirurgia, vai te achar linda, mas não vai saber o que você fez. Vai falar assim, nossa, ela tá diferente, ela tá mais bonita, mas o que será que ela fez? E aí elas amam isso porque realmente mostra essa questão da naturalidade mesmo, né? Mas eu acho que é muito também questão dos exageros. Sim. Também tudo que é muito exagerado, tudo que tira demais, tudo que puxa demais, sim. Não fica bom, né? Não é elegante. E, gente, a doutora Jaqueline, além de ser oftalmologista, cirurgiã plástica ocular, ela também fez pós-graduação em estética facial, né, Jaque? Isso, em medicina estética. Entre esses procedimentos estéticos, qual que você acha que mais realça a cirurgia da blefaroplastia? Então, na verdade, existem muitos procedimentos aí, a gente tem muitas opções, né, de procedimentos. O que a gente não pode, né, muitas das vezes, é substituir os procedimentos estéticos pela cirurgia, né, como a gente vê aí nas redes sociais e os influenciadores, né. A famosa blefaroplastia sem cortes, que não existe. Absurdo, totalmente absurdo. Então, assim, a gente tem vários, tem o jato de plasma, tem o CO2, tem os estimuladores de colágeno, toxina, tem as toxinas botulínicas. Mas, assim, agora tem o novo, que é o Fotona, né, que ele faz 3 ações em uma só. Mas eu acho, na minha opinião, que ainda o queridinho, né, o laser de CO2, que é o que a gente mais usa no dia a dia. Sim. Né? Principalmente porque ele faz essa estimulação térmica do tecido. E a pálpebra, ela é um tecido mais superficial. A gente sabe que ela não tem tanto tecido embaixo. Então, realmente, o laser de CO2, ele é o que dá o melhor resultado associando. E a vantagem do laser, Jaque, é que ele faz tanto a parte cirúrgica quanto a questão do rejuvenescimento, né? Então, ele atua ali na pele mesmo, na questão do resurfacing, ajuda aí nessa questão de produção de colágeno, que é muito interessante também, e o melhor é que a gente consegue associar essas modalidades, tanto a parte cirúrgica quanto a parte de rejuvenescimento facial, no mesmo ato cirúrgico. Inclusive, que queira ou não queira, um laser tem um dano fototérmico ali, um calor, né? Como que eu posso falar? Esquenta o tecido, então acaba gerando um certo desconforto, né, pro paciente. Claro que hoje a gente tem várias modalidades para amenizar e suavizar isso, mas a gente conseguindo complementar e associar no mesmo ato cirúrgico, a gente usa a sedação, né? Sedação, e eu acho muito, muito interessante, porque, por exemplo, assim, os procedimentos estéticos, às vezes, eles podem até ajudar, né, a amenizar, dependendo do paciente, dependendo do caso, mas em alguns casos não tem jeito, é cirurgia, né, mas, por exemplo, a paciente vai ter um casamento, vai ser madrinha, quer fazer uma coisa diferente, dá pra gente fazer um tratamento estético ali, que é mais rápido, né, mas pensando posteriormente, realmente numa cirurgia, porque na grande maioria das vezes não adianta. Eu digo, por exemplo, o jato de plasma, que é muito comum. Eu não gosto do jato de plasma. Eu também acho não tive boa experiência. Que é uma coisa que
faz uma queimadura, o paciente sofre muito e aí depois pouco resultado. Exatamente. E pouco resultado. Tem melhoras assim. Volta insatisfeito. Em rugas finas, mas excesso Pacientes de pele, jovens bolsa que de tem gordura. que não tem excesso de não pele, melhora assim, em nada. É igual o Fox Eyes, quando você vê, porque eu vi um influenciador fazendo Fox Eyes com os fios. Eu falo, gente, isso aí não tem como. Os fios, quando você faz o Fox Eyes, isso aqui são estruturas muito pesadas. Então, eu quero um evento, vamos ter um casamento, um aniversário, dá pra fazer, dura 1, 2, uma semana, mas não é um efeito permanente. Exatamente. A gente sabe que não substitui a cirurgia, né? Fox, o fio, muita gente faz com preenchedor até. Um preenchedor. Muita gente, a toxina. A toxina, eu digo, a toxina não tem como. A gente tem que pensar fisiologicamente. O músculo da testa é um músculo que ele sobe 2 milímetros. A gente libera, por exemplo, o orbicular para fazer o Fox Eyes. Mas ele sobe 2, 3 milímetros. Então, ele não vai fazer aquele efeito de Fox Eyes. Sim, e não falando em Fox Eyes, em elevação de supercílio, é um procedimento que eu tenho feito cada vez mais associado à blefaroplastia. Os pacientes já vêm procurando pelo lifting de supercílios, que antigamente não. E eu achava que tudo que tava caindo era só a pálpebra. Exato. E eu acabo explicando, falo, olha, seu olhar tá caído, mas não é apenas às custas do excesso de pele das pálpebras. A sua sobrancelha também, ela tá mal posicionada, o que é comum com a idade, né? A gente acaba perdendo essa sustentação. Então, vocês fazem também bastante elevação de supercílio? E essa questão que você falou é muito interessante, porque tem muito paciente que às vezes fazem só a pálpebra, aí fala assim, doutora, mas ficou um excesso de pele aqui. Mas não é um excesso de pele, é porque a gente sabe como a gente tem todo esse cuidado, então o paciente ele tem que sair fechando os olhos. A gente não pode, a gente tira o máximo que dá, mas o importante é que os olhos estejam fechados. E é isso. A questão desse excesso de pele que fica é a queda do supercílio, não é mais a pálpebra. A pálpebra já foi tirada no limite. Claro. E o que as pessoas não entendem é que a gente preza principalmente pelo olho, né? A gente, como oftalmologista, a gente preza pela saúde do olho. Não, e quando tem a indicação, assim, que tem a queda do supercílio, mais o excesso de pele na pálpebra, e faz a blefa associado ao castanhares, ao temporal lift, realça muito mais, né? Muito, com certeza. O resultado é complementar. Isso é prático, é de fato um fato. Sim, de fato, um fato. A maioria dos pacientes que agora têm operado com a gente, de fato, a gente tem feito a associação. Não 100% dos pacientes, porque tem pacientes que têm um bom posicionamento do supercílio e não gostaria de arquear, ou Sim. se a gente acabasse mexendo, não ia deixar o resultado natural, que é o que o paciente geralmente procura. Mas a grande maioria a gente tem associado sim. E é muito importante Fica mais harmônico, né? esse ponto que vocês falaram, de a gente deixar bem explicado e bem organizado na mente do paciente que as cirurgias seriam complementares se realmente tiver indicação. Sim, eu sempre coloco um espelho assim na frente. E eu mostro, também. Elevando o supercílio, tirando só a pele, tirando só a pálpebra. Ficaria assim, elevando o supercílio. Eu também. Claro que quando tem indicação, gente. Se o paciente tem um supercílio bem posicionado, não vai ficar indicando cirurgia sem necessidade. De fato. Eu também, além do espelho, eu também uso o tablet, que aí eu consigo desenhar e fazer uma programação cirúrgica da própria paciente. Ou do próprio paciente. Depois me dê dicas. É muito interessante. Essa questão de indicação também é muito particular. Por exemplo, como eu tenho feito bastante o Fox Eyes, né, que são os 3 e a gente puxa aqui, eu tenho pegado muitos pacientes jovens, porque agora tá na moda, né? A Hailey Bieber faz. Sim. E aí todo mundo quer ter aquele olhar de top model. Então, Romana, do Alok, fez, ficou maravilhoso. Então, assim, às vezes o paciente ele tem um supercílio bem posicionado, mas ele quer mudar. Então, dá pra fazer também, né? Nesse tipo de paciente. Mas é uma coisa muito particular. É aquele padrão de paciente e são poucos. Não é o comum, né? O que a gente encontra no dia a dia. Não é mais prevalente, né? Mas pra paciente jovem, eu acho lindo, tá, gente? Eu acho lindo lindíssimo. Também. Quando eu faço Botox, acaba arqueando, assim, e eu amo. Então, assim, eu sempre tô de Botox, porque eu ainda não vou operar, né? Tô jovem ainda, mas assim, começou a cair um pouquinho, daqui a um tempo eu já vou estar operada. Vou fazer um parênteses aí nessa sua fala. Está jovem ainda, mas tem pessoas jovens que têm indicação. Você não tem indicação, que é o que a gente estava conversando. A gente estava conversando.
Quando se tem o excesso, realmente tem indicação cirúrgica, não tem como a gente postergar isso. Dá pra gente associar os procedimentos cosmiátricos, os procedimentos estéticos. No seu caso, os procedimentos estéticos estão indo muito bem, tendo resultados muito bons e satisfatórios. Você não tem indicação cirúrgica de fato. E eu sou super a favor. A hora que eu tiver indicação, eu vou fazer, entendeu? Inclusive, eu vou fazer com um de vocês dois, ó. Vamos combinar isso aí. Já tenho que combinar a minha, inclusive. Gente, mudando um pouquinho de assunto, eu queria perguntar pra vocês qual foi o momento, assim, que mais marcou a carreira de vocês. Começar com o Dr. Arthur. Eu acho que é muito interessante que a gente tem muita coisa em comum, né? E eu acho que o que eu vou falar, eu acho que foi o marco da sua carreira também. Que é operar a nossa mãe. Sim. Assim, não é que seja um paciente diferente, mas não deixa de ser um paciente mega especial, né? Nossa, com certeza. Eu fiz há uns 2 meses atrás, eu fiz a cirurgia plástica, né, das pálpebras da minha mãe. Fiz bléfaro superior, inferior e elevação dos supercílios. E foi, assim, o marco da minha carreira. Ficou lindo, ela ficou linda. Minha mãe, ela passou por um tratamento quimioterápico e ela tava com a autoestima muito, muito, muito baixa. Então, vê-la sorrindo, com a autoestima elevada, nossa, eu tô assim, no céu, foi o melhor marco. E foi interessante pela questão de acompanhar uma evolução do pós-operatório pertinho, porque ela ficou comigo 20 dias. Então, assim, cada dia era uma evolução. E minha mãe, ela foi uma das pacientes que mais sangrou no intraoperatório, porque eu acho que pela questão da quimioterapia acabou afetando os fatores de coagulação. Sim. E o pós-operatório, ela ficou muito roxinha e muito inchada. Então, assim, ver essa evolução aos pouquinhos foi muito interessante pra poder entender até os pacientes. Entendeu? Porque é lento, o processo é lento. Sim. Mas, tanto que ela, no primeiro dia de pós-operatório, que ela tava bem roxinha e bem inchada, que é comum, ela falou, meu Deus, e é muito comum isso, o paciente se olhar no espelho e falar, o que eu fui fazer? Mas aí passa uma semana e pensa, por que eu não fiz antes? Exatamente. É sempre assim. E mesmo que a gente esteja habituado, saiba desse processo natural, é nossa mãe, né? Então acaba dando uma afliçãozinha. Não, assim, no dia de operar mesmo, eu tava com frio na barriga, sabe? Claro. E aí eu lembro que quando ela falou que queria fazer... Sim, né? Quando ela falou que ia fazer as pálpebras, eu até pensei, falei, não, vou indicar um colega, eu vou estar lá no dia, pra ficar mais tranquila, enfim. Claro. Ela, não, eu só opero se for com você. A minha mãe é a mesma coisa. Aí foi, graças a Deus, assim, deu tudo certo. Inclusive, tem um recado pra ela. Mãe, eu vou lhe operar, viu? Não se preocupe. Eu tava falando pra eles que a minha mãe fez bariátrica, né? E toda vez ela briga, ela disse, minha filha, você faz cirurgia em todo mundo, você deixa todo mundo bonito, menos eu. Eu falo, mãe, calma, vai chegar a sua vez, eu vou fazer. Mas isso é importante pós-bariátrico, é importante o paciente tem que esperar emagrecer. Peso que quer perder. Totalmente. Pela questão da flacidez mesmo. Aí eu falo, olha, eu libero o Botox. O Botox a gente já pode fazer. Ela, tá bom, pelo menos o Botox. Mas é engraçado. E o seu momento, já que assim, dessa carreira que mais marcou, assim? Eu acho que foram, na verdade, as cirurgias de reconstrução, de complicação, acho que são as mais emocionantes, né? Quando o paciente já tá meio que desacreditado, e aí foi em vários profissionais, e chega pra você e você consegue consertar, é um negócio assim... É muito legal, É né? muito bom, é muito gratificante, porque eu acho que vale todo o esforço, todo o estudo, porque... Pra ser um oculoplástico não é só um curso de final de semana, a gente sabe, é uma dedicação, é muito estudo, são noites sem dormir, muita prática. Explica quanto tempo que a gente tem que estudar. Fala Exato. aí, desde a medicina. São 6 anos de medicina, mais 3 anos de oftalmologia e mais 2 anos só em cirurgia plástica. Então, 2 anos pegando complicação, pegando estética também, pegando várias coisas de doenças, estética, tudo. Então, assim, e são dias muito intensos que a gente falava assim, que o nosso fellow, até dia de domingo, às vezes a gente tinha que ir operar. Então, é diferente, né, do que você fazer, por exemplo, um curso de final de semana e achar que já domina tudo, e quando aparecem as complicações vão chegar pra nós, né? Chegam pra nós. Afinal de contas, são 11 anos estudando.
ano, né? Contando Muito aí. tempo. 6 de medicina, 3 de oftalmo e 2 de plástico ocular. Exato. É muito tempo mesmo. Então, de fato, nós somos especialistas. Sim, Né? Muito gratificante. e essas complicações têm se tornado cada vez uma realidade Cada vez. de consultório, assim, semanal, eu falo. Tá muito Porque comum antes mesmo. era muito esporádico. Exato. Agora tem se tornado cada vez mais frequente. E as complicações, eu não sei se pra vocês estão sendo cada vez piores. Cada Sabe? vez As pessoas tinham mais piores. medo ali de mexer, mas parece que agora eles estão mexendo na pálpebra como se As fosse. pessoas e mexe, estão- mexe de novo, e mexe. A Sim. pessoa não sabe fazer e fica mexendo várias vezes Aí e complica chega mais pra ainda. gente, assim, por exemplo, Já a chega quinta todo- vez que vai mexer, Sim. a quinta reabordagem, né? Eu tenho, que o tecido já tá todo cicatrizado, Fibrosado. fibrosado. Já teve paciente que chegou com a gente lá, que tava com necrose, então, com o olho bem exposto. É muito triste. Tem Eu muitas acho muito atrocidades triste. acontecendo. É muita falta de responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem que ter muita noção, assim, de onde a gente vai mexer, no que a gente entende, o que a gente sabe. E, por exemplo, no nosso caso, a gente é oftalmologista, especialista em plástico ocular. A gente não vai fazer nariz. A gente não vai fazer barriga, peito. Não, a gente vai fazer pálpebra, né? A gente tá apto a fazer. Região dos olhos, Exato. né? Nós temos um quadro aqui no podcast que se chama Perguntas do Público, no qual os pacientes enviam perguntas e a equipe do marketing seleciona pra gente responder. Então, eles selecionaram 3 perguntas e cada um vai responder uma. Perfeito. Perfeito? Vou começar com o Dr. Arthur. Doutor, tenho muita vontade de operar as minhas pálpebras, mas morro de medo da cicatriz porque ela fica no rosto. Eu devo me preocupar? Absolutamente não. Primeiro que a cicatrização da pálpebra, ela comparando com o restante do corpo, muito melhor. Muitos pacientes perguntam, não tem risco de queloide? Eu tenho muita predisposição a queloide, tem cicatrizes mais hipertróficas ou queloidianas mesmo em outras partes do corpo. E eu absolutamente nunca tive nenhum caso. Nem eu. E eu nunca ouvi falar na nossa convivência dos colegas de terem casos de queloide ou de cicatrizes hipertróficas na pálpebra. Até porque é a pele mais fina do corpo, Claro, né? exatamente. E com o tempo, claro que a gente tem que ter paciência. Com 15 dias ainda tá marcadinho, 30 dias ainda tá marcadinho, pode estar vermelhinho. Mas, conforme o tempo vai passando, a cicatrização de fato vai ocorrendo, as células vão migrando e regenerando o tecido, a cicatriz fica praticamente imperceptível e depois de um tempo até imperceptível. Sim, eu E pego hoje- paciente assim depois de um ano que não dá pra ver, gente. Exatamente. Eu tô com uma paciente que eu vi hoje, inclusive, tem 3 meses de cirurgia, não parece que ela operou. Então, de fato, logicamente, tem algumas pessoas que têm uma cicatrização um pouco mais acelerada, um pouco melhores, mas, num geral, o resultado vai ser muito semelhante. E a questão de ser escondida também, né, Dr. Arthur? Também. Na pálpebra superior fica na dobrinha, né? Então, assim, quando o olho tá aberto, não dá pra ver. Fica bem nesse Inclusive, sulcozinho até na natural. primeira semana, o paciente vai lá, a gente tira uma fotinha dele ainda com ponto, nem dá pra ver nem o ponto sim. com o olhinho aberto. Fechou, claro que vai dar pra ver a marquinha. Já na pálpebra inferior, fica bem escondidinha nos cílios, então praticamente imperceptível também. Eu brinco que a gente tem sorte que a gente mexe com a melhor pele pra se operar do corpo. Então, realmente, assim, eu nunca tive problema de complicação com cicatriz. A cicatriz é realmente maravilhosa. Muito bom. E a questão também do roxo, que os pacientes perguntam muito. Eu falo, é muito particular. Tem pacientes, vai ser muito particular seu. Tem pacientes que às vezes ficam mais roxos, tem paciente que fica menos. Claro, quando a gente faz a cirurgia com o laser, a chance de ficar roxo é menor. Mas é muito particular, mesmo assim, se o paciente usa anticoagulante ou não. Claro. Isso tudo Sim, contribui, né? O laser diminui muito, né? O edema, o inchaço e o hematoma, o roxinho no pós-operatório. Mas, num geral, mesmo se a gente não fizesse com o laser, é muito particular de fato. Muito, Eu já tive pacientes que não ficaram nada roxas, mas ficaram inchadas.
E o contrário Sim, também. eu Ficaram também. muito Sim. pouco inchado, mas já ficaram mais roxinhos. E não influencia no resultado, né? Não Nada. influencia. Depois de um mês você vai ver, vai estar a mesma coisa, as cicatriz da Exatamente. mesma forma. Eu sempre gosto de orientar para os pacientes que cada paciente tem uma pele, uma cor, uma cicatrização, então tudo é muito individual, né? Muito Sim. individual. Algumas pessoas têm esse processo mais acelerado, como eu disse, mas outras já têm um pouco mais lentificado. Sim. Então a gente tem que entender também isso lá na nossa conversa no bate-bola mesmo. Com Tem que ser muito bem paciente, conversado com o exatamente. paciente. Certinho. A segunda pergunta, vou fazer para a doutora Jaqueline. Sou fisioterapeuta e professora de Pilates. Quanto tempo depois da cirurgia, entre parênteses, ela quer fazer bléfaro superior e inferior, eu posso voltar ao trabalhar? Aí depende. Porque eu digo assim, os pacientes, cada um tem uma rotina. Tem paciente que pode ficar bastante tempo de repouso, pode pegar atestado, e tem paciente que às vezes não pode, tem que trabalhar, às vezes é autônomo, tem que trabalhar. Sim. No geral, a gente pede que fique pelo menos 2 semanas, 15 dias de repouso, né? Mas aí depende, ela vai trabalhar fazendo força ou ela vai trabalhar só fazendo a instrução lá do paciente? Porque se for pra fazer só a instrução... Só a instrução, dá né? pra liberar com uma semana, se Sim. a evolução tiver boa. Mas agora pra tiver fazer tudo o ok. Pilates mesmo não, né? Pra fazer o Pilates tem que ficar os 15 dias de repouso, não adianta. Inclusive, vocês já tiveram alguma complicação de paciente assim que não respeitou o pós-operatório? Eu já tive, inclusive eu até tava comentando com uma paciente que eu fiz a bléfaro inferior com um pouquinho de lifting, né, de terço médio. E ela, além de não fazer o pós-operatório, ela era tabagista e ela não tinha me contado. E a gente sabe que os pacientes tabagistas, eles tendem a ter uma retração maior. Então, se eu soubesse também, eu não tinha feito junto com o lift, eu tinha feito só a cirurgia, só a bléfaro, né? Sim. E aí ela teve um pouquinho de retração, mas aí com um mês eu já entrei, já refiz e hoje tá tudo bem, graças a Deus ficou tudo... E essa que é uma das vantagens da gente também ter operado, ter essa prática das complicações, porque se alguma coisa complica com a gente mesmo sabe resolver. Não, eu tive uma que, inclusive, os meus pacientes que estão assistindo o podcast, eu sempre conto esse caso, pra explicar mesmo do pós-operatório. Uma paciente crossfiteira, ela até participava de campeonato e tudo. Jovem, ela tinha ali cerca de 40 anos, 40 e poucos anos. Operou cirurgia linda, redondinha. Com uma semana ela voltou no consultório pra gente tirar os pontos. E aí tirei, falei, só vou te liberar pro CrossFit daqui mais ou menos 20 dias, que daria um mês, porque CrossFit é muito impacto. Sim. Então Sim. falei com ela, daqui mais ou menos um mês. Ela, doutora, tudo bem. Pronto, tirei os pontos, cicatriz linda, fechadinho. Isso tinha 7 dias de pós-operatório. Com 10 dias de pós-operatório, ela foi pro CrossFit, né? Desobedecendo o que eu tinha orientado. E aí abriu bem na lateral os pontinhos. Ela me mandou aberto, assim. Aí eu tive que entrar no centro cirúrgico e fazer a sutura novamente. Então isso me marcou muito. E aí eu sempre explico pros pacientes, sabe? Porque, assim, pra fazer medo mesmo. Sim. Porque senão nós vamos ter que voltar, vamos ter que fechar de novo. A cicatriz pode ficar mais grossinha, prejudicar a cicatrização. Aí acaba que tem adiantado, assim, contar mesmo, relatar, né, o que aconteceu. Claro, é bom exemplificar, mostrar as possibilidades, realmente pra pôr um medinho neles, pra eles realmente, porque às vezes alguns pacientes não têm um discernimento do que pode acontecer de fato. Eu nunca tive nenhuma abertura de sutura não, nenhuma decência não, mas eu já tive uma paciente que também não respeitou o que eu orientei de repouso, ela acabou fazendo um esforço um pouco mais intenso e aí rompeu o pontinho do cantinho aqui que a gente fez, exatamente, do ponto, no canto lateral da pálpebra inferior. E aí a pálpebra deu uma cedida. Mas aí eu entrei, refiz o pontinho e deu tudo certo. Não, e essas complicações de pálpebra inferior são chatinhas, né? São, exatamente. São chatinhas, porque... e a cantopexia, ela precisa... o repouso ali nos primeiros dias pra ficar bem fixozinho ali, que a gente fixa no periódico, que é uma capinha do osso, né, que fica aqui na órbita. Então a gente precisa desse repouso pra justamente ficar bem fixo, bem bonitinho. E se cede, o paciente acaba gerando uma ansiedade ali pro paciente.
Porque realmente é ruim. É ruim até pra gente, assim, que a gente acha ruim. Não, Porque pra gente é péssimo. nossa cirurgia é tão linda. E aí vai... E quando cede, a cadê? gente fica assim, não, tem que esperar pra gente ver como vai ficar o resultado final. Aí o paciente, não, quero fazer. E aí ele fica, aí a gente tem que conversar muito bem com o paciente. Porque nem sobre é bom a gente entrar ali no pós-op imediato. É bom esperar, passar toda porque às vezes volta inflamação. sozinho, né? Sim. Então... Eu passo muito medo nos meus pacientes pra fazer repouso, de fato, assim. Eu não libero muito, não. Eu não sou muito maleável em relação a isso, não. Depois dessa complicação, eu fiquei chatíssima. Eu aperto a rédea. Mas eu tenho muito paciente que consegue trabalhar em home office. Então, para não pegar atestado e tudo mais, e se realmente eles estiverem em condições, muitos conseguem já voltar no terceiro, quarto dia em casa, sem fazer esforço. Algo burocrático ali, exatamente. Computador. Aqui em Brasília Agora, tem muito isso, né? Aqui tem muito servidor público, sim, né? Sim. Então a gente sabe que o ideal é o paciente se planejar e certeza, fazer o repouso, né? Mas a gente sabe que também não é a realidade de todo mundo, né? Ah, não, tem paciente... A gente tem que adequar. Tem paciente que chega já falando assim, eu tenho um casamento, eu tenho alguma coisa, 20, 30 dias. Fala, então não é o momento de operar. Exato. Eu sempre falo. Então eu vou viajar pra praia, doutora. Eu falo, não, então não vai pra praia. Curte bastante, volta e depois a gente opera. Não, aguentou já quantos anos? 40, 45, 50, 55 anos? Vai pra praia, curte mais um mêsinho e volta. A questão da praia é mais pela questão da hipercromia da cicatriz mesmo, né? O sol, a radiação acaba prejudicando muito a cicatriz. É o que a gente tava falando, a cicatrização da pálpebra, ela é muito boa. Mas tem que fazer os seus cuidados também, né? Exato. E a terceira pergunta que eu vou responder: a cirurgia da blefaroplastia é dolorida? E o repouso como é? Gente, a cirurgia não é dolorida, nada dolorida. Nós operamos em um hospital que 100% das cirurgias são feitas com anestesia local associada à sedação. Então, primeiro o paciente dorme, o anestesista sempre ao lado para dar segurança, monitorizar o paciente. Então, primeiro o paciente dorme, depois a gente infiltra o anestésico na pálpebra, então essa parte ele não vê. Então, não dói absolutamente. E nem sente. E a questão de pós-operatório, super tranquilo também, é o que a gente estava conversando aqui agora. O comum, assim, dos primeiros dias de pós-operatório, eu sou chatinha em relação ao repouso. Eu peço pra ficar bem quietinho, fazendo máscara de gelo o tempo inteiro ali. Os 2 primeiros dias, que são as primeiras 48 horas, onde tem aquele edema inicial mesmo. E aí, a partir do terceiro dia, caso o paciente queira, por exemplo, voltar às atividades habituais, assim, de computador, televisão, já pode voltar. Sempre tomando cuidado com o sol, né? E não fazer esforço físico de jeito nenhum. Eu sempre falo, você vai voltar a fazer o esforço físico depois que eu liberar. Porque também cada cicatriz é individual, né? Tem paciente que com 15 dias já tá bem fechadinho assim, bem sequinho mesmo. E isso varia muito de paciente para paciente. Então, assim, não dói e o repouso é muito tranquilo. E se doer, que não é comum, é porque tá tendo alguma complicação séria. Isso é importante. Então, tem que ligar pro médico de imediato. Não é normal ter uma dor intensa. Dor intensa após a cirurgia é um sinal de alarme, gente. De alarme. Com certeza. Que é, inclusive, a principal complicação, assim, é que a gente mais tem medo, né? Que é a hemorragia retrobulbar. Que é quando sangra e esse sangue, ele vai pro espaço... Ele vai pra trás do olho e fica prendendo o nervo. E aí o paciente começa a sentir muita dor. Fica bem inchado. Então isso não é comum, porque tem risco de perda de visão. É por isso que a gente vê algumas complicações de alguns pacientes que operam com não especialistas, que acabam perdendo a visão por essa complicação. Não, e às vezes o não especialista nem sabe, né, o que tá acontecendo. Às vezes nem sabe. É isso que também é um grande perigo, né? Sim. Pela visão, né? Bom, gente, estamos finalizando o primeiro podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi ótimo estar aqui, bater esse papo com vocês, que são grandes referências da plástica ocular. Tô muito feliz, muito obrigada mesmo por terem vindo. Queria agradecer também ao Oftalmed pela disponibilidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Nós 3 somos plásticos oculares da Oftalmed, então entrem em contato conosco pelos nossos canais, Instagram, site ou pelo telefone, que é o 21 91 91 91. Obrigado você pelo convite, sempre muito bom estar do seu lado. Nós somos amigos pessoais, né? E profissionais, claro.
E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Sim. Eu que agradeço. Eu digo que eu tenho muito orgulho desse time aqui, porque é todo mundo muito competente, cirurgias lindíssimas. Então, tô muito feliz, que eu sou a mais novata daqui do grupo. Entrei agora nesse ano. Bem-vinda, Jaque. Mas estou muito feliz e muito orgulhosa desse nosso time aqui. E eu que agradeço o convite, né? É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.